se há um atentado terrorista no país, é preciso que o país esteja preparado a julgar nas suas cortes, de acordo com a sua lei, aquele crime que foi cometido. Vemos que esse projeto de lei é mais uma ameaça muito severa à reivindicação social. Porque o país não está imune ao risco de ser alvo de um ataque terrorista por organizações que atuam internacionalmente. O Brasil tem um contexto regional complicado, há fronteiras sensíveis. Hoje há evidências, conhecimentos sobre a importância, por exemplo, que Foz do Iguaçu e o Triângulo, a Tríplice Fronteira, representa hoje para o financiamento de grupos que atuam no Oriente Médio, principalmente o Hezbollah. Não há necessidade da tipificação da conduta de terrorismo no Brasil. Isso por várias razões. Em primeiro lugar, nunca tivemos um ato terrorista em nosso território. Em segundo lugar, as condutas que estão sendo criminalizadas neste projeto de lei, na realidade já são crime. Já estão criminalizadas pela nossa legislação. E nós sabemos hoje que terrorismo e crime organizado usam muitas vezes as mesmas redes. Não são as mesmas pessoas, nem têm as mesmas finalidades, mas usam as mesmas redes, os mesmos falsificadores, os mesmos atravessadores de fronteira. Então essa conexão entre crime organizado e terrorismo obriga todos os países a estarem preparados para enfrentar esse desafio, do ponto de vista criminal e doméstico. É uma falsa percepção, uma falsa crença de que criminalizar condutas impede que elas ocorram, ou aumentar penas impedem que elas ocorram. Tanto é assim que a lei de crimes hediondos, por exemplo, muito famosa, ela vem a endurecer penas para crimes considerados muito graves cometidos por adultos, mas não se registrou nenhuma redução do cometimento efetivamente desses crimes. O Brasil, o país precisa ter o terrorismo tipificado no seu Código Penal. Porque se houver um atentado terrorista no país, é preciso investigar, processar e condenar com base na lei do país. E o crime de terrorismo não estava adequadamente, digamos, tipificado, e por isso precisamos de uma lei, e como hoje estamos a caminho de ter. O crime de terrorismo, ele de fato não existe na nossa legislação. Esse projeto de lei, ele vem definir o que seria o crime de terrorismo. E lá nesse projeto tem ações como explosão, expor a perigo a vida de alguém. E esses atos já são crimes. Já há o crime de explosão, já há o crime de expor a perigo. Essas condutas que a lei vem descrever e esmiuçar como uma definição do que seria terrorismo, já são criminalizadas, mas não com o nome de terrorismo. Eu acho que movimentos sociais muitas vezes recorrem a protestos políticos violentos, o que pode ser claramente tratado dentro do Código Penal brasileiro, naquilo que é específico desse tipo de violência política. A depredação, a invasão, isso são crimes, podem causar prejuízos inaceitáveis segundo o Código Penal brasileiro. Mas isso não significa caracterizar essas ações como terroristas. Ações terroristas são muito claras. Elas dizem respeito à forma como grupos organizados recorrem à violência política com o objetivo de intimidar e obstruir a ação dos governos, causando vítimas a pessoas inocentes, com alvos geralmente são civis, indefesos. Então há uma nítida fronteira entre a violência política, que muitas vezes é um recurso a que recorrem grupos sociais organizados em qualquer país, em qualquer democracia. Estamos prontos para lidar com isso, temos lidado com isso, sem nenhum risco de confundir critérios que são muito simples de serem estabelecidos entre aquilo que é a violência política ordinária, que alguns grupos eventualmente recorrem por ideologia ou por circunstância, e isso tem que ser tratado dentro dos marcos de um regime democrático, tolerante com esse tipo de violência, e do outro lado, vítimas indefesas e governos que precisam ser protegidos da ação de grupos que não medem esforços com o objetivo de intimidar, destruir e vitimar pessoas indefesas. Sem dúvida nenhuma, esse projeto de lei ameaça a liberdade dos movimentos sociais, a liberdade de protestar. A interpretação, caso aprovado, ficará a cargo dos juízes ali do caso concreto.
Portanto, claro, uma interpretação subjetiva que pode enquadrar ações reivindicatórias nesta lei que estabelece penas severas. Mas aqui há um endurecimento dessas penas, então de 12 a 30 anos, por ser considerado um ato terrorista, de acordo com a definição dessa lei. Essa preocupação, ela não vem de uma paranoia dos movimentos sociais, como alguns podem argumentar. Podemos citar como exemplo, então, o caso dos protestos de 2013, em que muitos ativistas, movimentos sociais, pessoas que estavam na rua reivindicando direitos, uma mudança na política, foram enquadrados em legislação como de segurança nacional ou sofreram prisão para averiguação, que é algo que nem existe mais na nossa legislação. Então vemos que algumas vezes o judiciário, o aparato do sistema de justiça, ele se mobiliza de uma forma para tentar impedir justamente a reivindicação social.